Este é Lan, um mercenário cruel que hoje em dia vive sua vida em paz. Isso porque no passado, ao retornar para casa, se deparou com uma cena traumática. Sua família teve um terrível encontro com um grupo de mafiosos impiedosos que eliminaram todos. Lan, em uma mistura de raiva e tristeza, decidiu buscar vingança depois que se deparou com sua mulher e filhos já sem vida. Ele abriu uma pequena maleta com algumas espadas e foi rapidamente atrás dos que fizeram aquilo com sua família. Ele sabia bem onde encontrar os caras. Ele chega na casa de alguns mafiosos e mete o pé na porta lutando contra todos os membros. Ele facilmente eliminou um por um. Em seguida, ele procura pelos líderes daquele grupo. Com determinação inabalável, Lan consegue chegar cada vez mais perto do responsável pela fatalidade de sua família. Uma mulher que estava na casa se assusta ao ver Lan empunhando uma espada, mas ele decide deixá-la ir embora acreditando que ela não representava perigo. Finalmente ele fica frente a frente com o líder supremo. Um homem com o rosto coberto de cicatrizes que parecia tranquilo ao ver Lan. De repente, antes que ele começasse o acerto de contas, um capanga do homem aparece bem atrás de Lan. Os dois lutam ferozmente enquanto o homem das cicatrizes toma um chá, aparentemente calmo, mas quando Lan consegue neutralizar o capanga, ele olha na mesa e percebe que o homem da cicatriz sumiu. Lan foi surpreendido por trás. O homem parecia uma máquina e manipulava um punhal com tanta precisão que conseguiu desferir vários golpes em Lan, mas mesmo ferido, Lan conseguiu dominar a situação. Depois de dar um soco no homem, Lan se jogou contra ele e fez com que eles caíssem do lado de fora. Nesse momento, sem forças, Lan pega o punhal e está prestes a cravar no homem que implora para viver. 20 anos mais tarde, vemos que Lan deixou a vida de mercenário e leva uma vida tranquila, aceitando vários trabalhos simples ao redor do mercado. Após concluir seu trabalho, ele retornava à sua modesta casa em uma vila próxima. Aqui somos apresentados à nova família dele. Durante esse tempo, Lan se casou com uma mulher viúva, que tinha uma filha chamada Yen. Apesar de ser o padrasto dela, Lan tratava a garota como se fosse sua própria filha. Um dia, Yen compartilhou com sua mãe que havia recebido uma oferta de emprego na cidade de um homem chamado Tien. Ao ouvir isso, a mãe de Yen ficou preocupada e começou a perguntar há quanto tempo ela conhecia o homem e que tipo de trabalho ele estaria oferecendo. Yen explicou que havia conhecido Tien na semana anterior, mas acreditava que ele era uma pessoa confiável. Apesar do otimismo da filha, a mãe estava preocupada com sua segurança e disse para ela para recusar a oferta, especialmente porque ela era muito jovem e o homem não era conhecido. Yen, que estava cansada da vida miserável que tinha e desejava sair daquela vila, confrontou a mãe. Lan se sentou à mesa e tentou acalmar Yen, explicando que as preocupações de sua mãe eram válidas. Afinal, eles prezavam pela segurança dela e não queriam que nada de mal acontecesse. Apesar de tentar mudar o pensamento de Yen, a garota insistiu e estava determinada a ir para a cidade com ou sem permissão deles. Algumas horas depois, Yen se encontrou com Tien e os dois partiram em uma motocicleta. Naquela noite, tanto Lan quanto a mãe de Yen estavam preocupados porque a garota não dava nenhuma notícia. Mas, para o alívio dos dois, ela entrou em contato com a mãe, informando que tinha chegado com segurança e estava bem. Mais tarde, Yen conversava com uma mulher a respeito da oferta de trabalho. Mas, de repente, Tien chegou com alguns de seus sócios e revelou seu plano sinistro por trás daquela oferta de trabalho. Ele queria vender Yen. Percebendo que estava em perigo, Yen tentou fugir, mas foi rapidamente capturada pelo grupo de Tien. Enquanto isso, Lan e Han ficavam cada vez mais preocupados conforme as horas passavam sem o retorno de Yen. Já era tarde na madrugada e o telefone de Yen não estava mais recebendo chamadas. No dia seguinte, o casal decidiu levar o caso do desaparecimento dela à polícia. No entanto, a polícia explicou que seria necessário esperar 48 horas para que fosse configurado como desaparecimento e as buscas começassem. Ao mesmo tempo, os oficiais informavam um aumento nos relatos de desaparecimento de meninas, o que deixou o casal ainda mais preocupado com o sumiço dela. Ao sair da delegacia, Lan embarcou em uma busca por Yen, perguntando aos vizinhos que viajavam para a cidade e pedindo que eles informassem sobre qualquer pista que tivessem. Após um dia de investigações, Lan finalmente encontrou o alfaiate que estava observando a motocicleta. Ele compartilhou que viu Yen indo embora com um homem suspeito no dia anterior e por acaso,
ele estava atendendo algumas crianças que tiraram selfies enquanto ele trabalhava, e nas fotos, o rosto de Tien estava claramente visível. Lam pôde identificar o homem responsável pelo desaparecimento de sua enteada. Lam decidiu procurar Lu, um velho amigo a quem pediu ajuda. Lu é o líder de uma gangue local e devia um favor a Lam. Quando Lu viu a foto de Tien, ele ficou chocado, pois Tien era conhecido por liderar uma gangue que sequestrava jovens garotas. Lu prontamente ordenou que seus homens rastreassem a localização de Tien. Após algumas horas de espera, Lam recebeu a notícia do grupo de Lu, de que Tien estava atualmente em um salão de massagens. Lu ofereceu seus homens para acompanhar Lam até o local. Ele agradeceu, mas recusou. Lam então foi até o salão de massagens, mas foi impedido de entrar por alguns membros da gangue. Inicialmente, os homens atacaram Lam, que não revidou, mas de repente, a raiva tomou conta dele, que investiu contra os homens e conseguiu eliminar um a um. Pouco depois, Lam entrou no quarto de Tien e exigiu saber onde Hien estava. Tien, agora sem seus capangas, admitiu que havia vendido a garota para um grupo internacional da máfia e que não tinha ideia de onde ela estava atualmente. No entanto, ele sugeriu que Lam procurasse um homem chamado Trin, que era frequentemente visto no mercado central e poderia ter mais informações. Não demorou muito para chegar até ele, mas quando Lam finalmente disse alguma coisa, o rapaz deu fuga. Lam iniciou uma perseguição. Em meio ao tumulto, Lam conseguiu se jogar contra Trin, que caiu no chão e estava quase sendo imobilizado. Entretanto, ele conseguiu escapar outra vez. Lam não desistiu e continuou perseguindo Trin, mas infelizmente foi atingido em cheio por uma motocicleta. Quando Lam conseguiu se levantar para continuar a perseguição, um policial apareceu e ele foi conduzido para a delegacia. O chefe de polícia perguntou sobre a perseguição e Lam explicou toda a história, inclusive que sua enteada tinha sido sequestrada pelo grupo do rapaz que ele estava perseguindo. Ao ouvir isso, o chefe de polícia aconselhou Lam a evitar perseguir Trin, pois a polícia já estava investigando a gangue. A preocupação dos policiais foi que Lam atrapalhasse as investigações e a conclusão do caso. Enquanto Lam deixava a delegacia, o chefe de polícia ordenou ao detetive que ficasse de olho em Lam. Enquanto isso, Tien e seus capangas visitam a casa de Lam em busca de vingança. Para a infelicidade de Hunt, que estava sozinha, Tien encontrou uma oportunidade de afetar Lam, direcionando toda a sua raiva contra ela. O grupo ameaçou toda a vizinhança para que não chamasse a polícia enquanto dava uma surra em Han. Lam, que ficou preocupado com a segurança de sua esposa, correu para casa, mas já era tarde. Ela já estava sendo atacada pelos homens de Tien. Lam começa a lutar contra eles, mas é em vão. Apesar de seus esforços, ele acaba sendo emboscado pelos homens e leva uma surra. A situação só é controlada depois que o alfaiate avisa que a polícia foi acionada, fazendo com que o grupo de Tien interrompesse a agressão. Enquanto isso, de maneira bem suave e discreta, uma mulher de cabelos azuis observa a casa de Lam. Lam, agora com mais raiva, prometeu que traria Hien de volta. Enquanto isso, em algum lugar, Hien está presa com outras garotas. Em breve, elas serão enviadas para o Camboja para trabalharem como artistas. E não muito distante dali, um homem chamado Tong, chefe da máfia internacional, está furioso com Tien por ter vendido Hien. Segundo ele, a venda da garota vai trazer problemas porque Lam é um ex-gangster violento e vai se vingar a qualquer custo. A mulher de cabelos azuis que estava vigiando a casa de Lam é uma integrante da gangue de Tong. Mais do que isso, ela é a assistente dele. Tong ordena que a mulher de cabelos azuis elimine Tien imediatamente. Enquanto isso, Lam se aproxima de um homem que costumava ser um assassino de aluguel, muito parecido com ele. Ele confia ao homem sobre sua filha ter sido sequestrada por um grupo de máfia internacional liderada por Tong. Tong tem dois associados leais, Trin e a mulher de cabelos azuis. Lam então pede informações sobre onde encontrar Tong. O homem revela que Tong possui uma galeria de arte no centro da cidade e que lá é o local mais provável para encontrá-lo. Sem perder tempo, Lam vai direto para a galeria de arte de Tong. Antes de entrar, ele se aproxima de um homem do lado de fora e pede para ele entrar em contato com Lu, seu antigo amigo. Lam dá seu número de telefone e um dinheiro para o homem pedindo que entre em contato com Lu, se ele não sair da galeria em 1 hora. Dentro da galeria, Lam precisa enfrentar os capangas de Tong.
disfarçados entre estátuas de arte. Apesar de seu disfarce, os instintos afiados de Lan permitem que ele os elimine um por um. Ele continua a enfrentar os capangas de Tong habilmente escondidos entre as estátuas e derrota cada um deles. Na sala seguinte, Lan encontra um grupo de guerreiras, oponentes mais difíceis do que os anteriores. No entanto, com suas habilidades excepcionais, Lam eventualmente também as derrota. Enquanto Lam se prepara para procurar Tong em outra sala, ele é encurralado pelos capangas. Tong chega em seguida acompanhado de mais homens, e também acompanhado de Trin. Tong revela que sabe sobre o passado brutal de Lam, mas acredita que Lam está agora impotente e prestes a encontrar seu fim. Ele ordena que Trin cuide de Lam, mas que faça isso em outro lugar para evitar respingar qualquer gota em sua galeria de arte. Depois que Tong sai, Trin bate em Lan impiedosamente enquanto alguns homens seguram ele. Trin revela que esteve no hospital fazendo uma visitinha para a esposa dele. Ele se passou por um médico para conseguir se aproximar. E então, ele eliminou a mulher brutalmente. Trin conta toda a sua crueldade enquanto mostra a Lan o colar que pertencia à sua esposa. Lan fica cego de raiva e tristeza e consegue se soltar dos homens. Mas quando está prestes a revidar as agressões, Trin age mais rápido e, com a ajuda de um taser, neutraliza os ataques dando choque em Lan. Justo quando Trin e seus capangas estão prestes a colocar Lan em um carro, o grupo de Lu chega em uma van e resgata Lan. Na manhã seguinte, assim que Lan recupera a consciência, ele se surpreende ao ver que estava na casa de Lu. Lan pergunta sobre a condição de sua esposa, e Lu informa tristemente que ela já não está mais entre nós. No entanto, a coisa mais importante agora era salvar Hien antes que ela fosse levada para fora do país. Lu revela que Hien está atualmente em um navio a caminho do exterior com o grupo de Tong. Ao ouvir isso, Lam está determinado a resgatar Hien. Embora Lu ofereça ajuda, Lam acredita que seu amigo já o ajudou o suficiente e recusa a oferta. Pouco depois, Lam chega ao porto e rouba um bote para tentar alcançar o navio que levava Hien junto com outras garotas. Após procurar muito, ele finalmente localizou o navio e se aproxima cuidadosamente com seu bote. Lam conseguiu se infiltrar no navio e caminha cuidadosamente até encontrar os capangas de Tong. Ele começa a eliminar todos conforme se movia entre os compartimentos da embarcação. Quando ele finalmente pensa ter acabado com os oponentes, ele se vê cercado por um grupo enorme de capangas preparados para enfrentá-lo. Dentre eles, até mesmo a mulher de cabelos azuis olhava para Lam. Todos correm em direção a Lam, que se viu obrigado a lutar, mesmo que fosse desvantajoso, e lutou. Mas à medida que conseguia neutralizar os ataques, mais homens apareciam. Quando ele olhou para o convés inferior, teve uma surpresa. Apesar de mais homens estarem dispostos a enfrentá-lo, Lu, acompanhado de seus capangas, estavam entrando no barco para ajudar na contraofensiva. O combate ganhou mais fôlego, mas infelizmente Lu teve a má sorte de ter que lutar com a mulher de cabelos azuis. Ela sacou um punhal e tentou furá-lo várias vezes. Ela quase conseguiu, embora Lu se defendesse muito bem dos ataques, mas quando ela finalmente conseguiu uma brecha e estava prestes a dar um golpe fatal, o detetive que foi enviado para segui-lo apareceu e conteve a mulher. Ao mesmo tempo, Lam enfrentava Tong em uma batalha feroz. Ao mesmo tempo, Lu encontra o compartimento onde as meninas estavam aprisionadas e liberta todas elas. Depois de uma luta prolongada, Lam conseguiu dominar Tong e atirar ele na água. No entanto, quando ele se virou para trás, percebeu Hien nas mãos de Trin, que ameaçava furar ela com um punhal. Mas, de repente, Hien mordeu a mão dele, fazendo com que ele jogasse ela no convés inferior. Os dois começam uma luta frenética. Ao mesmo tempo, os navios de patrulha se aproximam do barco. Quando Hien se levanta e caminha até Lam, Trin atacou Lam subitamente por trás, furando seu ombro. Mas desta vez ele conseguiu se defender e finalizar Trin. Os policiais da patrulha aparecem e encontram Lam nos braços de Hien, que chorava inconsolavelmente ao ver os policiais. Apesar das probabilidades, a determinação inabalável de Lam levou ele à vitória sobre Trin. Um policial dispara contra Trin, que conseguiu se levantar e estava prestes a atacar novamente. Após receber tratamento médico, Lam recuperou a consciência. Após o incidente, Lam e Hien voltaram para casa e viveram suas vidas, apesar de todos os acontecidos. Eles inclusive são vistos rezando pela falecida Han. Hien sabia que, se tivesse seguido o conselho de sua mãe, nada disso teria acontecido, mas mesmo
mesmo assim continua tentando seguir em frente. Esse foi o recap do filme de 2023 chamado Bad Blood. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo recap.